Meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos pedir desculpa logo aí pelo formato da aula, que eu gostaria de ter tido uma aula melhorzinha para vocês. Mas vamos lá. A prova de amanhã que vocês vão fazer terá os seguintes temas, ó. Propriedade da potência, raiz quadrada aproximada, elementos de um triângulo, valor numérico, expressão algébrica, fatoração, monômio e polinômio. Então, a primeira questão, pessoal, certo? Ela vai tratar de vocês a respeito da propriedade de potência. Mais especificamente, ela vai perguntar sobre o maior número, certo? E com relação ao maior número, o que eu posso perguntar para vocês é o seguinte: qual desses números aqui é o maior? 8 elevado a décima, 16 elevado a 8 ou 2 elevado a 16? Bom, vamos analisar aqui a questão de número 2 elevado a 10. Já pensaram na opinião de vocês? Então vamos lá. 2 elevado a 10, 8 elevado a 10 vai ficar igual a quanto? O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes o 10. Então eu vou ter o quê? 2 elevado a 30. O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Vezes quanto? O 8. Então, 4 vezes 8 vai dar o quê? 32. Então, 2 elevado a 32. Então, lógico, esse daqui é maior do que o outro. Ó. Se 16 elevado a 8 é maior do que esse. Agora, vamos analisar aqui. 2 elevado a... já tem aí, pessoal. 2 elevado a 16. Logo, 16 elevado a 8 vai dar o quê? 32. Então, basicamente, vocês vão fazer esse mecanismo aqui para descobrir. Atribui, né, para fazer um valor aproximado. Atribui aqui tudo com base 2, ó, e vai dar tudo certo, tá? Então, a segunda questão é isso. Vocês vão ter que marcar uma opção que condiz com essa resposta. Continuando aqui, pessoal. Na segunda questão, vocês vão ter essa aplicação da propriedade da potência. Então, aqui você tem 2 elevado a 2003. 9 elevado a 1001. Então, vamos uma dica lá. Vamos pegar 2 elevado a 2003. Vamos deixar esse cara aí, ó. Certo? Aí vamos multiplicar por... Olha aqui a base de baixo, né? Aqui é 3. Eu quero deixar isso aqui com 3 também, para fazer a divisão. Certo? 3, ó. O 9 é igual a 3 elevado a 2. Só que ele está multiplicado por 1001, ó. Vamos dividir isso aqui por... Olha aí, ó. 4, né? Igual a 2 elevado a 2. Vamos multiplicar por 1001 também. Tá? Vezes 3 elevado a 2003. Eu não posso cancelar isso com isso. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. 2 elevado a 2003. Eu posso dividir por 2 elevado. 2 vezes 1001... 2002 vezes 3 elevado a 2 vezes 1001, 3 elevado a 2002. Observem aqui que aqui ficou 3 elevado a 2003. Vamos aplicar aquela propriedadezinha isoladamente. Base, ó. Potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, ó. 2003 menos 2002, então isso aqui vai resultar o quê? 2002 elevado a 1, que multiplica esse valor agora, ó, 2002, então vou pegar o quê? 3 que multiplica 2002 menos 2003. Então a resposta será o quê? 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a menos 1.
Ó, 2 elevado a 1 é igual a 2. Isso aí todo mundo sabe. Só que é o seguinte, ó. 3 elevado a menos 1 vai ser igual a quê? A 1 sobre 3 elevado a 1. Por que isso, professor? Porque isso aqui, ó. Esse é o inverso, ó. Esse número aqui é inverso, tá certo? Então vamos lá. Se eu pegar aqui 2 que multiplica, quem é esse número aqui, galera? 1 sobre 3. Então a resposta é 2 vezes 1 terço, 2 terços. E essa é a resposta. Professor, tu me foi um susto agora com essa questão. 2 elevado a 1 e 3 elevado a menos 1, quer dizer que é 2 vezes 1 sobre 3 esse valor? É, porque isso aqui é o inverso, pessoal. Então 2 vezes 1 terço dá 2 terços. Mas não fique com medo não, porque isso aqui é a propriedade da multiplicação e propriedade da potência. Então nós vamos agora para um modelo que vai basicamente pertencer à prova, tá? Então imagine um número assim, ó, 4 elevado a 4 elevado a 2, dentro de parênteses. E esse número eu tenho que dividir por 4 elevado a 6. E agora? E agora, gente, você vai ter que lembrar o seguinte, ó. 4 ao quadrado vai dar quanto? 16. Então vai ser o quê? 4 elevado a 16, porque 4 ao quadrado é 16, dividido por 4 elevado a 6. Ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base. Subtrai os expoentes. Ó, 16 menos 6, 4 elevado a 10. Então isso aqui é a resposta que vai estar na prova também. Certo? É esse modelo de questão que vai cair na prova. Bom, a próxima questão vai cair sobre raiz quadrada aproximada. Então, a raiz quadrada de 8, bem simples, você já sabe que a raiz quadrada de número do 8 fica compreendido entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Esse número aqui, raiz quadrada de tá nesse intervalo, tá? Então você vai olhar o seguinte, qual é a raiz quadrada de 4? E a raiz quadrada de 8 está aqui no meio. E qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, a raiz quadrada de 8 é 2, alguma coisa, né? Então a gente vai pegar a primeira aqui, ó, 2,1 vezes 2,1. E é assim que a gente calcula, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 2, 2 dá 4. Então aqui vai dar 1, 4, 4, 4,41. Aí a gente vai logo mais próximo do 8, ó, do 3. 2,9. Vamos olhar aqui 2,9 vezes 2,9. 9 vezes 9, 81, vai 1. 2 vezes 9, 18, com mais 8 dá 26. 2 vezes 9 são 18, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Se eu somar isso aqui vai dar 1. 6, 14, vai 1. Já passou, ó, 8,41. Então, como 2,1 é pouco e 2,9 é demais, a gente vai para um número mais próximo, que é 2,8. 2,8 vezes 2,8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 2 vezes 8, 16. 16 com 6 dá 22. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Aí a gente vai aqui, ó. 4. 6 e 2, 8. 5 e 2, 7. 7,84. Então 7,88 é aproximadamente, né? Aproximadamente a raiz quadrada de 8. Número 26. A gente sabe que a raiz quadrada de 26 é o quê? Raiz quadrada de 25. Aí a raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 26 é muito próxima. Então vai ser o número 5, entendeu? Então, essa raiz quadrada de 26 é aproximadamente a raiz quadrada de 25. Aproximadamente. Ok? Então, é 5,0 alguma coisa.
vocês podem calcular em casa, tá? Na questão número 4, vai pedir os elementos do triângulo, a mediana, o baricentro, o ponto médio, a altura, ortocentro, obstetriz. Você vai lá no capítulo e vai dar uma olhadinha nisso aí. Eu sei que o tempo é findo, né? Mas dê uma olhadinha nos elementos do triângulo. Vamos primeiro falar aqui sobre a mediana. Veja esse vértice, pessoal. O que seria... se eu traçar uma reta daqui até o ponto do meio aqui, vamos dizer que esteja no meio. Como é o nome desse ponto médio? Ponto médio. Então, ponto médio, pessoal, é quando eu saio de um vértice até a metade do outro ponto. Então, isso aí também é chamado de ponto médio, certo? E o que seria a mediana, então? O que seria a mediana? Que é uma pergunta mais interessante para a prova. Seria o seguinte: é um encontro, pessoal. Quando eu saio daqui para cá, ó, eu estou traçando aqui um encontro, uma interseção. Então, a mediana é quando eu saio. Isso aqui é o ponto médio. A mediana é essa reta aqui, ó. Então, a mediana é uma reta que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto, beleza? Isso é chamado de mediana. E aí, quando eu traço as medianas, eu tenho esse ponto aqui no centro. Como é que esse ponto é o ponto geral? É o baricentro, tá certo? Baricentro. Então, baricentro é o nome desse ponto. Então, dê uma olhadinha no capítulo sobre isso aqui, que é a quarta questão. A quarta questão, ela vai perguntar o que é mediana. E mediana é quando eu saio um segmento. Ó, quando fala em segmento, já olha que é quase mediana. É um segmento de reta que sai do vértice até o ponto médio. Certo? O ponto médio não tem nada a ver de segmento. O ponto médio é um ponto que fica no meio de um lado. Ela está ficando muito longa, está ficando escura. Vamos lá, muito rapidamente. Na questão 5 e questão número 6, vai tratar sobre valor numérico. Então, quem é o valor que está dando x aqui? Menos 4. Então, vai ficar o quê? Menos 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ó, quando o expoente é par, então esse número aqui fica positivo. Então, 4 ao quadrado dá 16, mais 2 ao quadrado vai dar 4. Então, a resposta disso, a expressão é 20. Simples assim, só substituir. Na questão de número 6, que é muito parecido com essa, por exemplo, x igual a 2 e um x igual a menos 1. Então, como é que vai ficar? 2 mais 1, 2 mais menos 1, que multiplica 2 menos com menos 1. Então, vamos lá, 2 menos 1 dá 1, vezes 2 menos com menos dá mais, 2 mais 1. Então, a resposta disso aqui vai ser 1 vezes 2 mais 1, 3. Resposta 3. Tá certo? Rapidamente, ó pessoal, essa questão, na questão número 7, vai ter uma expressão muito semelhante a essa. Então, como são semelhantes, eu posso somar ou subtrair. Eu tenho AX aqui e eu tenho menos AX, então corta. Então, 2AX menos 4AX tem quanto? Menos 2AX. Simples assim. Fiquem atentos, não dá para errar. Pessoal, essa questão de monômio e polinômio, certo? Basicamente, isso aqui é um polinômio e essa operação aqui, ela é uma operação de produto, uma multiplicação, certo? Então, vamos analisar aqui. X ao cubo, ou x ao quadrado, y, vezes x, y ao quadrado. Ó, quando são semelhantes, a gente pode operar. Primeira coisa que você vai fazer, cidadão, é 1,5, pega a parte de números, pega a parte numérica e multiplica. 0,3
3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Aqui dá 0, 0. 5, 4. Tem quantos números depois da vírgula? Só tem um número após vírgula, tá? Então vai dar 4,5. 4,5. Agora eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Desculpa, tá muito escuro. X ao quadrado. Y vezes x, y ao quadrado. Então aqui é 4,5. X ao quadrado x vezes x, então, produto de mesma base, ó, repete a base e somos expoentes. Então vai ficar x ao cubo. X ao cubo. Então, y vezes, ó, repete o y. E y, 1y mais 2y, 3y. Essa é a resposta. Então, a gente pode também ter uma situação de divisão, certo? Bem, essa questão pode vir de divisão. Ela está linear aqui, vou escrever em forma de divisão. Aqui 2 pontinhos, ó. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Certo? Repete e multiplica pelo inverso da segunda. Agora eu tenho aqui, ó, divisão, ó. Aqui eu tenho A elevado a 4, aqui eu só tenho A. Então, bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes, ó. 4 menos 1. Expoente daqui é 1. E aqui vai ficar o quê? Vezes x 3 menos 2. Então, para finalizar, nós vamos ter o quê? 2 vezes 7 são 14. E 4 vezes 7 vai dar 28. Vezes 4 menos 1 dá 3. Então, vai ser A elevado a 3 vezes x 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Então, a resposta será 14 sobre 28 vezes A elevado ao cubo vezes x. Professor, 14 sobre 28. Posso simplificar aqui, né? Por 2? Pode. Se eu dividir por 2, vai dar o quê? 7 sobre 14. Posso simplificar por 7, pessoal? Pode. E vai dar igual a quanto? 1 sobre 2 ao cubo x. Então, se a resposta não estiver assim, com certeza ela estará assim, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês. Desculpa no horário, mas procure um momento para assistir essa aula que vai ajudar vocês na prova de amanhã. E boa sorte.